casa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 5, versos de 3 a 16, ele fala sobre o cuidado para com os da própria família. A igreja estava vivendo uma certa dificuldade, porque havia várias viúvas no âmbito da igreja. E Paulo diz a Timóteo que eles deveriam honrar as que são verdadeiramente viúvas. Por que isto? Paulo diz que havia muitas viúvas jovens que poderiam se casar. Elas estavam, num certo sentido, sobre a igreja. E ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então a igreja estava com uma certa dificuldade pela quantidade de viúvas que havia. A questão é que aquelas que eram realmente carentes, que não tinham filhos nem netos e que já estavam pelo menos com 60 anos, é que deveriam ser inscritas para receberem da igreja a manutenção. Aquelas que eram mais novas poderiam se casar, ou aquelas que tinham filhos ou netos deveriam ser mantidas pela própria família. Por isso, Paulo diz: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo e espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, esta deve ser ajudada, deve ser sustentada pela igreja. E ele fala de algo muito significativo em relação à responsabilidade que filhos e depois netos deveriam ter em relação àquelas que eram verdadeiramente viúvas. Por isso ele diz no verso 8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Palavras fortes, mas que demonstram a realidade. A família deve cuidar dos seus. Isso não é só responsabilidade, mas também é um privilégio. Filhos cuidando dos pais, especialmente da viúva que não tinha mais alguém para sustentá-la, para mantê-la, ou então os próprios netos, assumindo a responsabilidade, mas tendo também o privilégio de cuidar daqueles que são seus, dos seus familiares. E Paulo ainda diz: se alguma crente tem viúvas em sua família, ou algum crente, socorra e não fique sobrecarregando a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A igreja fazia esse trabalho, o trabalho de assistência social, mas ela estava sobrecarregada, então não era justo. Então aquelas viúvas que tinham condição de serem mantidas por filhos e netos deveriam fazê-lo, né? Agora, as que eram realmente carentes, a igreja com amor iria cuidar delas, iria abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você e abençoe a sua distinta família. Amém.